Olá, meu nome é Cíntia Rufino e eu sou professora de História. Hoje o assunto da aula são as revoluções inglesas. Em 1625, Carlos I tornou-se rei da Inglaterra e da Escócia. Em 1628, o rei foi obrigado pelo parlamento a assinar a Petição de Direitos, que proibia a coroa de criar novos impostos sem a aprovação dos parlamentares. No ano seguinte, o rei dissolveu o parlamento e governou sem ele durante 11 anos. As medidas tomadas por Carlos I tornaram seu governo impopular. Em 1634, o rei resolveu retomar a cobrança de um imposto em desuso, o shipping money, antes arrecadado nas cidades portuárias e zonas litorâneas em caso de guerra. Carlos I não apenas restabeleceu o tributo, mas estendeu a sua cobrança a todo o reino. Além disso, a concessão de monopólios comerciais, os gastos exagerados de sua corte e a tentativa de impor práticas religiosas anglicanas aos presbiterianos e aos puritanos aumentaram a insatisfação popular. Esses acontecimentos levaram a uma crise política e, em 1640, Carlos I convocou novamente o parlamento. Os parlamentares faziam grande oposição às iniciativas do rei, exigiam o cumprimento da petição de direitos e a restrição do poder real. Carlos I, então, respondeu com a invasão da Câmara dos Comuns e a prisão de alguns de seus líderes. O parlamento inglês estava dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era ocupada pelos lordes espirituais, que eram pessoas que faziam parte da cúpula do clero anglicano, e pelos lordes temporais, que eram nobres que tinham títulos. Então, pertenciam às grandes famílias aristocráticas, desfrutavam de privilégios de nascimento e eram proprietários de grandes extensões de terra. Dessa forma, os lordes temporais e espirituais constituíam o grupo mais rico e poderoso da Inglaterra. Além disso, os lordes eram, em sua maioria, adeptos da Igreja Anglicana. A Câmara dos Comuns, por sua vez, era composta por pequenos proprietários rurais, burgueses e gentlemen, pertencentes à gentry. Os gentlemen formavam uma nobreza de status. Então eram comerciantes, manufatureiros, traficantes de escravos e profissionais liberais, que faziam fortuna e se tornavam proprietários de terra. Os comuns eram, em geral, presbiterianos e puritanos. E também eram o grupo mais afetado pela política econômica de Carlos I, como o aumento de impostos e a imposição de monopólios. A demonstração de força por parte de Carlos I ao invadir o parlamento culminou em uma longa guerra civil, também conhecida como Revolução Puritana, que se estendeu de 1642 a 1649. O rei Carlos I, apoiado por católicos e anglicanos, foi combatido pelos parlamentares, que eram apoiados pelos puritanos e presbiterianos. Durante a Guerra Civil, o exército do parlamento derrotou as tropas reais comandado pelo puritano Oliver Cromwell. Esse exército de novo tipo fornecia uma amostra representativa da parcela da população que apoiava a Câmara dos Comuns. Os soldados eram, em sua maioria, pequenos burgueses, artesãos, proprietários rurais ou filhos de proprietários, seguidores da corrente puritana e de outros grupos hostis à Igreja Anglicana. O exército de novo tipo também tinha uma maior liberdade de organização e discussão,
o que fez com que desse grupo surgissem novas ideias políticas que se propagaram pelo país. Em janeiro de 1649, o parlamento ordenou então a decapitação de Carlos I por traição e proclamou a República. Um Conselho de Estado, presidido por Cromwell, passou a exercer as funções governamentais, respondendo a um parlamento unicameral, com uma única Câmara. Desta forma, a Câmara dos Lordes foi extinta e Carlos I foi decapitado em 30 de janeiro de 1649. Oliver Cromwell assumiu então as decisões administrativas e militares do país. Esmagou uma rebelião de católicos e monarquistas na Irlanda e derrotou as tropas escocesas que apoiavam o herdeiro ao trono, pondo fim, então, à Guerra Civil. Na esfera político-administrativa, o governo extinguiu as taxações arbitrárias e expediu, em 1651, os Atos de Navegação. Nesse documento, ficou estabelecido que todos os produtos que entrassem na Inglaterra deveriam ser transportados apenas em navios ingleses, o que beneficiou os setores mercantis e a construção naval do país. A destruição causada pela Guerra Civil foi seguida por desastrosas colheitas, culminando no aumento do custo de vida e baixos salários. As manifestações de oposição foram então aniquiladas pelo governo de Cromwell, que passou a ser visto como tirano, principalmente aos olhos dos grupos populares. Em 1653, diante da oposição dos conservadores dos grupos radicais, Cromwell dissolveu o parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor, o que na prática o converteu em ditador da República Inglesa. Quando Cromwell faleceu em 1658, Richard, seu filho, assumiu o poder, porém ele não tinha a mesma influência do pai. Em seguida, ele foi deposto pelos nobres reais, aliados a uma dissidência presbiteriana, que proclamaram Carlos II, filho do rei decapitado, soberano da Inglaterra e da Escócia. Iniciou-se, então, a chamada Restauração Monárquica. Carlos II foi coroado, então, com o apoio da aristocracia e da alta burguesia. Mas em seu governo, os atritos entre o rei e o parlamento continuaram a existir. A restauração seguiu seu curso, então, com a ascensão ao trono inglês, em 1685, de Jaime II, irmão de Carlos II, que morreu sem deixar herdeiros diretos. O novo monarca, Jaime II, favorável ao catolicismo, logo se tornou impopular. Quando tentou isentar os católicos do pagamento de algumas taxas impostas por motivos religiosos, Jaime então foi deposto do trono através da Revolução Gloriosa, movimento conhecido por esse nome porque aconteceu através de acordos políticos e sem violência. O parlamento estabeleceu, então, um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe do governo da Holanda e casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Guilherme de Orange assumiu o trono inglês, então, como Guilherme III, com um novo regime político, a monarquia parlamentar constitucional. Entre as leis estabelecidas nesse período, destacam-se o Ato de Tolerância e a Declaração de Direitos. O Ato de Tolerância concedeu liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos. Por sua vez,
A Declaração de Direitos foi um conjunto de leis que, entre outras medidas, instituiu um tribunal para julgar os indivíduos. Além disso, o rei perdeu o poder de executar as leis e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Bons estudos!